Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem, suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. E aí, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a semântica. Olha só, de olho na tela, semântica. E o que é semântica, professor? E é justamente isso que nós vamos falar e vamos descobrir nessa aula, né? Qual que é a diferença entre as palavras sinônimas e antônimas? Ou entre conotação e denotação. Então, a partir destas perguntas, nós vamos entender que a semântica estuda o sentido das palavras, os significados. Ora, nós temos palavras que têm o seu sentido real, quando empregado em um determinado texto. E, às vezes, quando é um texto literário, nós perceberemos uma palavra num texto literário, cujo valor real da palavra não é atribuído. É necessário que nós estejamos atentos para buscar quais os outros significados, pois pode apresentar ali uma linguagem figurada, ou seja, que foge do seu sentido real. Bom, de olho aqui na tela, nós vamos então agora ao conceito. Quando nós falamos de semântica, é a parte da gramática que estuda o significado das palavras ou expressões da nossa língua. O significado está associado ao sentido e, portanto, ao conteúdo e ao contexto. Então, olha só, quando nós falamos em conotação e denotação, aí é importante a gente entender o uso dessa língua nessas situações. Quando nós falamos o uso da língua no sentido conotativo ou conotação, a linguagem é utilizada em seu sentido figurado, atribuindo um novo significado, ou seja, a palavra não tem ali o seu sentido real. Na denotação, nesse caso, sim, a linguagem é utilizada em seu sentido próprio, literal, original e objetivo. E aí, ficou claro, então? O que é o sentido denotativo? É o sentido real da palavra. E quando nós falamos do sentido conotativo, nós vamos entender que aquela palavra nós poderemos atribuir outros sentidos, outros significados. É quando nós falamos que a palavra foi utilizada no sentido conotativo. Dá uma olhadinha aqui, de olho na tela. Nós temos aqui, olha só, hoje eu irei ao cinema. Seria o sentido denotativo ou conotativo? João quebrou o espelho do banheiro. É o sentido conotativo ou denotativo? Esse menino tem um coração de ouro. Esse menino tem um coração de ouro. E aí, está no sentido próprio, real, denotativo, ou é um sentido figurado? A Praça do Peixe fica no coração de Bataguaçu, no coração da cidade. Como assim? Fiz um transplante de coração. Então, olha só, nós vamos observar aqui essa sentença, essas orações, e vamos entender que está no sentido real, literal. Hoje eu irei ao cinema, João quebrou o espelho do banheiro, fiz um transplante de coração. Aqui nós temos o sentido denotativo, ou seja, o sentido real das palavras. E as outras duas orações, nós vamos entender que apresenta o quê? Um sentido figurado. Olha, o menino tem um coração de ouro. Essa expressão que, na verdade, quer dizer que é um bom rapaz, que é um jovem, comprometido com valores, que o engrandece. É uma boa pessoa, um cara bacana, legal. Então, ele tem um coração de ouro. E aqui a Praça do Peixe fica no coração de Bataguaçu, no coração da cidade, ou seja, fica no centro. Então, perceberam? Essas duas expressões aqui, nós vamos entender que ela apresenta um sentido figurado, ou seja, não é o sentido real próprio da palavra. E aí nós falamos que tem um sentido conotativo. Tá fácil? Vamos a mais uma tela? Olha só. Sentido denotativo, a palavra tem o sentido, denotativo quando atribui o sentido literal, real, direcionalizado. Portanto, se dissermos, olha, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, estado localizado na região sudeste do Brasil. Ótimo, é o sentido real. Os Jogos Olímpicos de 2016
foram realizados na cidade do Rio de Janeiro. O carro mais vendido em 2003 foi o Palio 1.0, sentido real. Quando nós falamos no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada no sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras ou expressões ou enunciados ganham um novo significado. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, ou seja, perde o significado literal, real da palavra, né, e das expressões, e elas são ressignificadas. Choveram críticas à peça. Como assim? Choveram críticas. Então, choveu, nesse caso aqui, está no sentido conotativo ou figurado, porque não se trata de um fenômeno meteorológico, mas de uma atribuição de sentido imaginário nesse contexto de comunicação, ou seja, houveram muitas críticas. E aí nós vamos percebendo que essa palavra foi utilizada no seu sentido conotativo, ou seja, um sentido figurado, em que a palavra ganha um novo significado. Nós precisamos ressignificá-la dentro desse contexto para que a gente entenda de fato essa expressão. Olha aqui, sentido conotativo. Dá uma olhadinha na tela. Nós temos aqui, o remédio para a tristeza é o amor. Como assim? O remédio para a tristeza é o amor? Nós estamos falando aqui, de fato, né, de um medicamento, de uma substância que vai ajudar a pessoa a se sentir melhor? Não. Nesse caso aqui, remédio está no sentido conotativo, porque não se trata do sentido literal de remédio como um medicamento, mas de uma metáfora feita pelo autor. O remédio para a tristeza é o amor, ou seja, uma das melhores soluções para quem está triste é o amor. Meu coração sofre com sua partida. O meu coração sofre com a sua partida. Quer dizer, é a parte pelo todo, só o coração que sofre? Então, o coração aqui está também no sentido figurado, porque não é o órgão que sofre, mas representa o sentimento do autor que foi atribuído ao coração, ok? Bom, outra questão que nós podemos estudar sobre o significado das palavras é a questão da ambiguidade. Como assim, professor Ivair? Ambiguidade? Sim. É quando uma palavra é lançada num contexto e você fica meio que em dúvida, né? Está se referindo a isto ou aquilo? Vamos ao exemplo? De olho na tela. Então, quando nós falamos em ambiguidade, né, ela ocorre quando um enunciado tem mais de uma interpretação possível devido à sua estrutura, o que pode gerar problemas de comunicação. Pode também ser usada como recurso estilístico para gerar humor ou uma licença poética. Olha esse exemplo. Maria reencontrou seu pai. Opa, Maria reencontrou quem, afinal? Maria reencontrou seu pai. E aí a pergunta é, ela reencontrou o pai dela ou o pai de quem lê essa mensagem? Esse é um exemplo comum de ambiguidade. Então, no contexto, fica uma dúvida. Ela encontrou o próprio pai ou o pai de quem está lendo? Maria reencontrou seu pai. E aí é quando gera, de fato, a ambiguidade, né? Nós temos aí uma certa confusão de entendimento, ok? Bom, então falando sobre semântica, olha só, esse recurso é encontrado com frequência, né, em propagandas. Olha só que legal aqui. No mês de outubro, nós temos uma campanha, né, sobre o câncer de mama. E aí fala, olha, câncer de mama, a gente precisa tocar nesse assunto. E essa palavra tocar, ela se torna forte na campanha, porque não é só tocar no assunto, mas também o toque resolve, descobre, né, no próprio corpo feminino se há algum nódulo. Então é uma campanha onde nós vamos observar o sentido da palavra tocar, que também nos remete, né, à parte física dessa campanha, ou seja, o autocuidado, a mulher fazer o seu autotoque para ver se não há nenhum nódulo nos seios. Olha aqui uma outra.
É claro que existem empresas mais baratas, mas é isso que você quer? Mais baratas? E aí nós temos aqui a insetsan. Então nós estamos falando de uma dedetizadora e olha só, o uso das palavras, né? E traz esse jogo de palavras, né? A ambiguidade. É claro que existem empresas mais baratas, mas é isso que você quer? Mais baratas? Então aí é importante que o leitor interprete claramente o sentido, a intenção de um comercial como esse. De olho na tela, olha aqui. Nós temos aqui o comercial de uma cola. Cola tudo. Até a tampa no tubo. Com o anúncio, vende uma super cola e ele chama a atenção ao usar a expressão cola tudo, inclusive a tampa do tubo em que vem o produto. E aí reforça-se essa expressão do superpoder, né, da cola em que nós estamos aí observando, ok? Bom, para finalizar a nossa aula aqui, a ambiguidade reforça, né, a excelente utilidade do que está sendo vendido. E aí vamos falar sobre antonímia de modo bem simples, né? Quando nós falamos em antonímia, são palavras em sentidos contrários. E depois nós temos também a sinonímia, que são palavras com significados semelhantes. Olha o sinônimo aqui de espaço. O espaço pode ser um lugar, um ambiente. Sinônimo de carinhoso, amável, afetuoso. Já a antonímia refere-se aos vocabulários diferentes, ou seja, dá uma ideia de oposição, de contradição entre si. Nesse caso aqui, olha o exemplo. O antônimo de bonito, feio. Bonito, feio. O contrário, o antônimo. Antônimo de limpo, sujo. E olha só, nós temos aqui mais exemplos nessa canção de antônimos, palavras com sentidos diferentes. Então, na canção do Jorge Mateus, compositores Thales Pacheco e Gontijo Alves traz aí a música, a canção Antônimos. De olho aqui na tela. Só queria ter o seu abraço para ver o seu disfarço, essa falta de você. E aí na segunda estrofe, olha só como que nós vamos ver as palavras com sentido contrários, os antônimos. Sem você, não importa se é doce ou salgado. Palavras com sentidos contrários, antônimos. Se está quente ou gelado, palavras também com sentidos opostos. Se faz sol ou vai chover, eu achei que estava certo, fui errado. Então, antônimos são palavras com sentidos contrários, com sentidos opostos. E aí, a sinonímia são palavras cujos significados são semelhantes, ok? Bom, nós estamos aqui finalizando mais uma das nossas aulas e hoje nós estudamos os sinônimos, nós falamos sobre antônimos, falamos também sobre a ambiguidade. Então, eu espero que tenham esclarecido todas as suas dúvidas, lembrando que a semântica estuda o significado dessas palavras. E para encerrar nossa aula, de olho na tela, nós estudamos sobre semântica. E eu aguardo vocês até a próxima aula. Valeu, galera. Foi muito bom estar com vocês. Partiu!